ginecologia e propósito. Como transformar a sua carreira com inovação e também com trabalho social. É sobre isso e muito mais que a gente vai conversar nesse novo episódio do 981cast Negócios em Saúde, que acaba de entrar no ar. Bom, e antes de eu apresentar a minha convidada para vocês hoje, eu preciso dar alguns recados que são bem importantes e que vocês já sabem que eu sempre faço isso. Aqui no 981cast a gente fala sobre 3 grandes pilares, a parte de marketing em saúde, gestão de clínicas e consultórios e também sobre um tema que a gente adora e ama muito, experiência do paciente. Os nossos episódios, eles são quinzenais, sempre saem nas quintas ao meio-dia e todos os nossos principais conteúdos, os principais cortes, a gente coloca lá nas nossas redes sociais, @981, tanto no Instagram quanto no TikTok. O nosso YouTube, se tu ainda não está inscrito, vai lá, lembra de se inscrever, porque daí tu vai receber os principais conteúdos, todas as novidades, todos os novos episódios, você vai estar por dentro, é 981 por extenso, tudo junto, vai lá, nos segue, já fica inscrito no nosso canal. Bom, e para a gente começar, então, eu preciso aproveitar e vou apresentar a minha convidada para vocês. A minha convidada, que é ginecologista e presidente da APColo, Associação de Prevenção do Câncer de Colo de Útero. Denise Miller, seja muito bem-vinda ao 981cast. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou muito feliz de te receber aqui hoje. E antes da gente começar a nossa conversa, né, doutora? Doutora é a força do hábito. Eu juro que eu vou tentar te chamar sempre de Denise. A gente antes quer contar para vocês uma novidade. A gente está hoje aqui também, além das nossas câmeras já de sempre, a gente tem uma terceira câmera hoje que vocês vão conseguir ver um pouquinho mais aqui da nossa estrutura, da nossa interação, né? Então, por favor, apreciem aí essa novidade, né? Já depois coloquem nos comentários o que vocês acharam desse episódio, porque com certeza vai ter muita coisa legal aí para vocês aprenderem hoje. Bom, pra gente começar então, Denise, eu quero que tu se apresente para nós, além dessa apresentação prévia e rasa que eu fiz de ti. Quem é a Denise? Apresente-se a nós aí, então. É um prazer estar aqui, Ingrid, uma honra ter recebido o teu convite. Eu sou uma mulher apaixonada pelo que eu faço. Acho que a paixão é o que define tudo que eu já fiz na minha vida, não só profissionalmente, em todos os sentidos. Sou mãe da Alice, do Pedro, casada com o Fernando, e eu acho que eu não conseguiria me apresentar sem eles. O meu pilar, minha família, e eu acho que é isso. E as pessoas vão conhecer bastante sobre ti hoje, né? Da tua história aqui hoje, que a gente vai... Acho que sim. Vão, com certeza. Bom, então tu é uma médica ginecologista, mãe de 2, casada, apaixonada pelo que faz. E tu escolheu a ginecologia como tua especialidade, como um grande propósito na tua vida, né? Que acaba te conduzindo aí nas tuas ações, te conduzindo em muitas das coisas que tu faz e que tu realiza, que tu entrega para o mundo, né? E eu quero que tu comece, pra gente começar a nossa conversa de hoje, eu quero que tu comece contando para nós, então, o porquê. Como foi o início de tudo? Por que tu escolheu a ginecologia? Por que tu tá hoje onde tu tá, né? Como que ela entrou na tua vida? Conta para nós. Eu sou uma menina do interior, até os 11 anos eu morei no interior. E com 11 anos eu saí para a cidade grande, Candelária. E realmente, para mim, esse impacto foi muito grande, porque eu estudava numa escolinha com 4 alunos e, de repente, a minha turma tinha 47 alunos. Gente. Isso foi muito difícil naquele momento, mas, assim, foi bacana os meus pais decidirem fazer diferente com os filhos. Com 17 anos, contra tudo e contra todos, eu resolvi fazer medicina. E não era uma coisa viável, nem imaginada por qualquer pessoa do lugar onde eu nasci. Da tua família, principalmente. Mas o bacana foi que eles acreditaram que eu podia. E eu acho que isso é o que define tudo que eu fiz na vida. Eu sempre tive pessoas que acreditaram que eu podia. E realmente, anos depois, eles foram lá assistir a filha formada pela Federal de Santa Maria.
Acho que a ginecologia entrou num contexto, na faculdade a gente acaba conhecendo pessoas e tu acaba te envolvendo com áreas mais específicas. E se eu olhar para minha história, a minha avó era parteira. Né? Olha aí. Ela era a pessoa que cuidava das mulheres da região. Então eu olho muito para minha história e como a gente acaba repetindo coisas, né? E com os anos a ginecologia, a obstetrícia foi ficando para trás. Quando os meus filhos nasceram, eu acabei deixando de fazer porque não tinha como manter tanto trabalho com filhos, né? Ou eu escolheria não ficar tanto com eles. Então, a ginecologia acabou ocupando espaço e nesse contexto eu fui trazendo coisas diferentes e diferentes em todos os sentidos. Eu vejo que até os colegas estranhavam a forma, porque não era o que os ginecologistas normalmente faziam, né? Então, como assim? Por exemplo, antes do Pedro nascer, eu já sabia que eu talvez não fizesse mais obstetrícia. Tá, o Pedro é o teu filho mais velho. Tá. Em 2007 ele nasceu. Então, em 2006, eu comecei a fazer uma pós-graduação em medicina estética. Eu pensei, eu atendo mulheres, trazer outros cuidados em saúde, por que não? Né? Tratamentos como depilação a laser, tratamentos corporais, e isso foi internalizando e veio de uma forma assim tão natural no contexto, e por muitos anos eu fiz isso. Depois eu acabei deixando isso de lado para outras coisas, mas é uma coisa diferente, né? É uma área diferente, e que sempre casou muito com a ginecologia, porque tudo fala em cuidado com a mulher, né? Com certeza, com certeza. Tá, mas olha só, tu acabou de dizer que tu saiu de casa aos 11 anos, e eu fiquei muito surpresa com essa informação. Como é que foi essa saída de casa? Tu saiu de casa, teus pais foram juntos também, eles saíram do interior, foram pra cidade grande ali, ou como é que foi isso? Conta mais, detalha mais isso pra gente. Na verdade, naquela época... Era um lugar muito distante naquela época, não existia ônibus, não existia nada, então pra gente poder estudar... No interior de Candelários, tá. Pra gente estudar, era preciso morar fora de casa. Hoje eu vejo, assim, o quanto a minha mãe foi corajosa e valente por ter feito isso. Quando eu olhava pra minha filha com 11 anos, eu dizia, nossa, a mãe teve muita coragem. E eu sei o quanto foi sofrido pra ela nos mandar, mas ao mesmo tempo, essa atitude nos deu oportunidade, né? Sem ter saído, a gente não faria isso. E a gente precisou morar fora de casa. Tu foi com os teus irmãos? Eu fui com a minha irmã tem foi um ano antes que eu. Tá. Então, eu tive a vantagem de ter ela comigo. É verdade. Ela sofreu um pouquinho mais, porque ela foi sozinha. Mas eu sempre tinha ela, então foi mais fácil pra mim. Mas ao mesmo tempo era difícil, eu não queria. E aí vocês duas moravam na cidade? Isso. Com pessoas. Com outras pessoas. Com outras famílias. Isso aí. Meu Deus, E que bom que a gente teve sempre pessoas muito bacanas que nos acolheram e cumpriram esse papel de também nos cuidar, né? Porque a gente era muito jovem. A gente era criança. Era criança ainda, né? Anos. Exatamente. E aí, quanta coisa, né, impacta isso, né? Uma decisão dessas que tem um impacto gigantesco depois na vida da gente. Aí a gente vai se dar por conta, às vezes, em alguns momentos da vida, né? Porque... a gente é meio acostumado de não valorizar muito a nossa história, né? De não olhar muito para isso. Mas eu vejo que tu valoriza muito essa tua história, porque essa tua história, ela reverbera em muitos pontos da tua vida, né? E o pessoal vai começar a entender um pouco mais daqui a pouco, quando a gente falar de outras questões, mas o quanto isso a gente precisa valorizar, dar valor para nossa história, porque a nossa história, ela é única. E cada um de nós tem, né, perrengues. Não existe uma vida perfeita. Essa vida que a gente vê no Instagram, essa vida que a gente vê nas redes sociais, ela não existe, né? Ela tá só ali montada e sendo contada da forma como a gente escolhe contar. Mas a realidade, ela tem muitas nuances, ela tem muitos desafios, né? E com certeza tu sentiu muitas coisas, muitas inseguranças, muitas dúvidas, até chegar ao momento de pegar o canudo lá da universidade, né? Foi uma longa trajetória e que com certeza tu saiu vencedora nesse ponto ali e em muitos outros que tu foi, né, construindo e galgando aí ao longo da tua vida, né? E como que surgiu esse envolvimento, Denise, com a questão da associação, né?
Tu é uma pessoa muito engajada, tu é hoje presidente dessa associação, mas essa associação, ela não... Ela nasceu de alguma forma, né? Como que a tua carreira se bateu ali, né? Chegou nesse ponto dessa questão da associação. Conta pra nós como que surgiu isso tudo, como foi o início de tudo isso. Eu trabalhava no serviço público e quando a gente foi fazendo ambulatórios de especialidades e cada ginecologista assumiu um ambulatório e o meu foi da patologia cervical, que era o atendimento das mulheres de toda a região. No início nós atendíamos o Vale do Taquari e Rio Pardo. Então eu atendia as mulheres que tinham alterações nos seus exames de prevenção e que precisavam fazer procedimentos como colposcopia, com biópsias, com exames para fazer o diagnóstico e encaminhamento. Então, ao longo de 18 anos, eu atendi mulheres com a história do câncer de colo de útero nesse posto de saúde. E eu vi mulheres muito jovens. Se a gente olhar nas estatísticas, o câncer de colo de útero é o câncer que mais acomete, que mais causa morte em mulheres. É o primeiro câncer em morte até os 35 anos. Depois disso, ele só é ultrapassado pelo câncer de mama. Ou seja, ainda até o final da nossa vida, o câncer de colo e o de mama são os cânceres que mais impacto têm. Ao longo desses anos, a ciência foi mostrando que a gente poderia viver num mundo sem esse câncer. E aí entram as estratégias de prevenção primária e a Organização Mundial da Saúde lançou uma campanha um pouco antes da pandemia para erradicar esse câncer, porque é um câncer que tem vacina. Então, a campanha dizia, se a gente vacinar, se as mulheres fizerem um exame de rastreio para tratar precocemente, a gente consegue em 10 anos eliminar esse câncer. E eu olhei para aquilo e eu disse, não dá para não fazer nada, porque é uma vacina que tem no SUS, e as pessoas ainda não acessavam, né? O nosso município, quando eu comecei a falar sobre isso, tinha 49% de cobertura para as meninas, e para os meninos, 19%. Isso foi em que ano? 2019, por ali. E se a gente pensar, não é só o câncer de colo de útero, são mais 5 tipos de câncer que acometem homens e mulheres na vida adulta. Isso me inquietou de uma forma que eu não consegui mais voltar e não fazer nada. Continuar fazendo biópsias e mandando as mulheres para tratamento. Quando tu percebeu isso, assim, foi quando tu se deu por conta? Porque o mundo todo estava falando isso era uma campanha mundial. E aqui a gente não falava sobre isso. A gente ainda tinha um preconceito grande com vacina, as mulheres continuam não rastreando da forma que deve, e a gente sabe que o rastreio é importante. Eu não sabia o que eu queria, o que eu precisava fazer, mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Tinha aquela coisa que estava te incomodando ali, aquele bichinho que te picou e tu não sabia muito bem o que era, mas que tinha que ser feito algo. Eu tentei, na época, envolver a gestão pública e, sei lá, por algumas razões eles não quiseram trabalhar isso. E não consegui voltar mais, sabe? Pedi demissão. Ah, daí tu pediu demissão desse posto que tu tava. E disse, vou fazer no voluntariado, então. Aham. E talvez isso foi muito... Eu digo, não sei o que o mundo... Que força que é isso, mas foi... tinha propósito nisso. Porque se tivessem aceito, eu teria trabalhado só em Santa Cruz. E hoje, os projetos que eu encaminhei estão nos 400 e tantos municípios do Rio Grande do Sul. Então era para ir além, sabe? Não era para ser aqui. E foi muito bacana, assim, a história toda construída. Hoje eu tenho muito orgulho de olhar e saber que realmente a minha teimosia, a minha insistência, de alguma forma, fez o Rio Grande do Sul falar em câncer de colo de útero. Tá, olha só, meu Deus, tem muitas coisas aí nessa tua fala, em tudo que tu nos trouxe. Então quer dizer que de uma inquietação tua, de tu passar 18 anos ali, atendendo imposto e vendo, né, as mulheres, tu viu muitos casos, provavelmente, de mulheres que acabaram falecendo por isso, desses casos, fazendo biópsia, fazendo isso, fazendo aquilo, sempre ajudando nesse rastreio ali, nessa prevenção, né, mas ali era só tu, né? Sim. É uma única pessoa, sozinha ali, né?
fazendo, ajudando aquelas pessoas que estavam contigo ali, isso, né? Ali naquele momento era aquele espaço. Quando chega essa questão, né? O mundo todo está falando sobre isso, esses dados de cobertura vacinal baixos ainda, visto todo esse potencial que tem, né? E tu começou a perceber tudo isso, esses movimentos. Como foi o movimento para criar a associação? Porque foi tu que criou a associação. Explica um pouco mais para nós, assim, sobre isso, assim. Como foi esse caminho, exatamente? Eu comecei a estudar saúde pública. Tá. E aí eu vi, eu vi uma legislação que dizia que a gente precisava apresentar a carteira atualizada da matrícula escolar. E aí eu disse, a solução está aqui. Porque o que acontece? Quem é criança entre 9 e 14 anos que não está na escola? O problema é que aquela lei, ela deu para a educação uma responsabilidade de saúde. E aí eu disse, eu preciso ir chegar no governo do estado, porque essa lei precisa ser regulamentada. As pessoas diziam que eu estava louca, porque eu dizia, eu preciso chegar no governador. Eu preciso chegar no governador, e ninguém me dava esse espaço. E aí, tu falando. E eu falando, fiquei 2 anos falando. E tomando café com muita gente, para tentar chegar nessa reunião. E um dia alguém me disse, se tu fizer uma associação, como uma associação é mais fácil chegar. Até então a associação não existia. Não, adivinha, eu consegui um grupo de 5 mulheres. E o mais bacana é que eu digo que as mulheres foram enviadas para mim, porque eu não as conhecia. Olha só. Eu não as conhecia. Alguém me disse, vai tomar um café com a fulana, com a ciclana, porque eu disse, eu preciso fazer essa associação, eu preciso de pessoas que façam diretoria, existe uma parte burocrática para isso. Vai falar com a fulana, vai falar com a ciclana. E uma outra pessoa do além me chamou para tomar um café comigo. O que eu posso te ajudar? E aí? E foi muito legal, porque uma é advogada, a outra é contadora, e elas olharam para mim e diziam, eu não sei nada de ação social, mas eu posso ser contadora, eu posso ser advogada, eu posso ser isso. É pouco, mas eu posso. Eu disse, não é pouco, é muito. Sem vocês a associação não existe. E bom, no dia 15 de janeiro, que foi o dia de qual ano? De 2022, 15 de janeiro foi a ata de fundação, e nós lançamos nas redes no dia 22 de abril. Tem uma coisa nessas datas, que são datas muito especiais para mim, que são as datas de nascimento dos meus filhos. As duas datas? As duas datas. Nossa! Eu escolhi a dedo, assim, a gente ia fazer a reunião em janeiro, tipo dia 10, eu disse, não, nós vamos fazer a ata dia 15. Já que não, e até porque o recado que isso passa é que a geração deles não precisa mais perder mulheres, não precisa mais perder pessoas queridas por um câncer que tem prevenção. Nossa, quanta ligação, hein, de quanta coisa aconteceu. Tá, aí no dia 15 de janeiro vocês assinaram essa ata da fundação e aí todo o trabalho oficialmente começava, né? Exatamente. Eu achava até que era mais tempo, então na verdade são 3 anos. A Pecolo oficial agora tá mais criança, assim. Ela era bebezinha até pouco tempo. Só ano passado nós engatinhamos e esse ano a gente tá andando. É verdade, é verdade. Tá, e aí essas 5 mulheres lá da fundação, né, desse início de tudo, elas ainda estão hoje? Sim. E como a associação, adivinha, eu consegui a minha reunião com o governador. Do dia 5 de maio de 2022, do mesmo ano. No mesmo ano, tu conseguiu. A gente conseguiu a reunião com o governo do estado, onde eu levei uma proposta de um projeto, né, que tentava regulamentar essa lei com a sugestão de um aplicativo que pudesse informar as escolas quem são as crianças cujas famílias precisam ser avisadas desse cuidado. E foi muito legal a receptividade que o governo do estado teve, porque da nossa reunião saiu um pedido tipo faz. O governo do estado normalmente pede para as secretarias da saúde e educação avaliar os projetos que são encaminhados e eles é que decidem se vai ser feito ou não. O projeto foi aprovado na nossa reunião. Sem antes passar pela Secretaria de Saúde. Porque era tão óbvio. E era tão importante o impacto disso,
E foi muito bacana, porque naquele ano eu subi no palco do COSENS, que é um congresso estadual dos gestores em saúde, junto com toda a Secretaria da Saúde e Educação, para anunciar o Imuniza Escola. O Imuniza Escola é um programa de governo que esse ano foi para todos os municípios do Rio Grande do Sul. Imuniza Escola. E o Imuniza Escola vai... para nossa alegria, o projeto piloto foi a vacina do HPV e 2 vacinas com crianças menores, mas o Imuniza Escola vai sinalizar para as escolas quem são as crianças que esqueceram de vacinar. Ou seja, né, olha o impacto que isso está tendo já, algo que começou com uma inquietação num posto de saúde e que agora está se reverberando aí, impactando quantos municípios que tu falou? Acho que são 471 que o Rio Grande do Sul tem, eu não tenho certeza, mas são mais de 400 municípios. Nossa, todos os municípios do estado. Todos os municípios do estado. Vai Na verdade, é um programa que os municípios têm que aderir, né? Mas se a gente pensar no impacto em saúde, qual é o município que não vai aderir? Ele precisa lá ir no link, é um passo a passo, onde ele preenche os dados e ele recebe os dados do programa. É lindo de ver. Aqui em Santa Cruz, a gente fez agora essa importação e, nossa, eu sou encantada, porque realmente, só que agora a gente precisa de educação, né? E eu sempre brincava que eu tinha um plano, e o plano envolvia o governo do estado e o Ministério Público. E agora, em março, eu encaminhei um projeto junto ao Ministério Público Estadual, e que também vai virar um programa do Ministério Público para todos os municípios do Rio Grande do Sul, que vai envolver educação, que vai envolver uma série de coisas, e que vai virar um programa, não posso dizer ainda, mas a gente está já na finalização de todas as etapas, e, nossa, eu sou muito orgulhosa disso. Eu realmente acho que esses 2 programas juntos podem eliminar o câncer de colo de útero no Rio Grande do Sul nos próximos anos. Isso é realmente muito impactante. Isso tem um peso muito grande, algo que talvez não, com certeza que se tu não tivesse tido aquela inquietação lá atrás, esse movimento de, não, eu preciso falar com governadores, esses movimentos, esses pequenos movimentos que geraram uma transformação e que ainda tem muito a gerar, né, um impacto ainda muito maior. E isso, gente, é algo que a gente precisa falar, né? As pessoas precisam entender, as pessoas precisam olhar para isso, e foi justamente por saber uma parte dessa história que eu resolvi te chamar hoje aqui pro 981cast, porque as pessoas precisam começar a olhar mais para isso e entender esse impacto que tem e valorizar, porque é uma associação daqui da nossa cidade, que se originou aqui, nasceu aqui, e que está impactando tanta gente, e que quem sabe daqui a pouco não vai além das fronteiras do Rio Grande do Sul, né? Que eu acho que esse é um olhar também. Por que não ir para fora disso, né? Então, impactar cada vez mais pessoas. Eu penso que o governo do estado vai expandir, na verdade, o governo do estado vai ser modelo para os outros governos, né? E eu acho que é um grande projeto. E é claro que isso não é feito sozinho, né? Com certeza. Mas assim, quando eu converso com as equipes de TI, saúde, eles fizeram um belíssimo trabalho. O Imuniza hoje já é um programa que tem premiação a nível nacional para as equipes de TI como o melhor programa em inovação em saúde. É muito bacana os reflexos disso. Exatamente, porque além do impacto das pessoas, na saúde das pessoas, em diminuir mortalidade, algo tão importante, né? Tem outros impactos também, né? Sim. Entre essas equipes, entre as pessoas, entre o grupo, entre aqui, né, na nossa região, algo tão potente que gerou tanta coisa. Então, são N reflexos, N impactos aí que a gente precisa mensurar e precisamos falar, comunicar, né? As pessoas precisam ficar sabendo disso, né? A gente precisa dar voz para isso. Tá, e essa associação hoje, então, ela é tua filha também, né? Algo que tu... É um pouquinho, né? Algo que tu gera e tá sempre aí falando com muita gente, fazendo muitas conexões e mexendo muitos pauzinhos para conseguir impactar cada vez mais pessoas, né?
Quais são hoje, assim, pensando em associação, além de todo esse trabalho, né? Quais são hoje as principais ações? Como é que vocês se organizam na associação? Como é que funciona isso? Na verdade, a associação, a gente tem em projetos práticos, quem trabalha sou eu. Tá. Né? Nós conseguimos, esse ano que passou, a aprovação da Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz, e nós fizemos o primeiro projeto em escolas. E para isso eu contratei uma pessoa, não há como a gente fazer, eu saí do consultório para fazer tudo isso, então eu contratei uma pessoa que é maravilhosa, assim, porque ela, além de trabalhar com isso, ela se envolveu com a causa, não há quem não se envolva. Então, eu vejo que ela faz isso não só como trabalho, tem propósito aquilo ali. Ela é apaixonada nas palestras. E a gente, o ano passado, fez as escolas estaduais, esse ano nós conseguimos a renovação do projeto, isso foi recente, e esse ano nós vamos atender 27 escolas do município de Santa Cruz. E como que é esse atendimento das escolas? Como é que vocês fazem? O que vocês Ela faz fazem? palestra para os alunos. Na verdade, o que a gente precisa é educação. O grande problema da vacina do HPV são as fake news. Eu sempre digo, pode parecer uma frase um pouco grosseira, mas a pior coisa que existe é um tolo com atitude. E a gente precisa deixar de dar voz aos tolos. Hoje, com tudo que a gente tem de conhecimento científico sobre a vacina do HPV, uma pessoa vir à rede, a gente sabe que isso existe, falar fake news sobre a vacina é um tolo. E o problema é que quando ninguém mais fala, os tolos continuam falando sozinhos. Exatamente. Então, eu acho que o grande papel meu, isso eu vi numa reunião que a Secretaria Estadual da Saúde promoveu e me convidou. E eu não iria, que era uma reunião com associações de todo o estado. E, no fim, eu acabei indo, acabaram acontecendo algumas coisas, eu disse, não, eu vou lá. Tá. Foi muito legal eu ter ido. Eu era a única pessoa de todo o estado do Rio Grande do Sul que falava sobre câncer de colo de útero. E quando a secretária... Em uma reunião, e que reunião que era essa? Essa reunião foi a secretária Ana Costa que reuniu os presidentes de associações, ligas, associações... Da saúde. Tá. Para discutir, né, ações, melhorias. Foi uma conversa. Tá. Né? E por várias vezes, durante a sua fala, ela me citou. E aí eu me dei conta, e te confesso que foi uma época que eu estava querendo desistir da associação. Eu disse, já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu posso parar. E aí eu vi que eu era a única voz no Rio Grande do Sul falando em câncer de colo de útero. Meu Deus. E eu disse, não dá para parar ainda. Não tem como, ainda tem um trabalho. Ainda tem umas coisinhas para fazer. E é legal, porque esse ano, além desse projeto com o Ministério Público, e a gente está conversando com a Coordenadoria da Infância e Juventude de Porto Alegre, vai para todo o Rio Grande do Sul. E não sou eu que vou fazer. Eu provoco esse movimento. Isso está dentro de um movimento que eu criei lá em 2019, que esse ano vai virar uma marca, que é o Multiplicar para Viver. Tá, isso é outra coisa já. Isso é outra coisa, mas é a mesma coisa. Porque é dentro... O Multiplicar para Viver é um movimento de multiplicação de informações. Por exemplo, o Ministério Público vai ser um multiplicador. Eu não vou em todos os municípios, mas no momento que eu levo essa fala a todos os promotores da infância e juventude, eles replicam esse cuidado nas suas cidades. Como? Estimulando os municípios a realmente aderir ao programa e fazer com que isso funcione. E o questionamento que eu faço, que eu fiz para eles, hoje a gente tem vacina no SUS, a gente tem um programa que avisa a escola nominalmente dos alunos que esqueceram de receber esse cuidado, a gente tem informação científica dizendo que é seguro, que pode, que faz diferença. Se daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, essas meninas vão entrar na faixa etária de ter câncer de colo de útero. Se alguém não vacinou, a gente vai ter responsável por isso. Há pouco tempo o GZH fez uma reportagem de uma menina de 24 anos que estava no centro de cuidados paliativos
e que morreu uma semana depois da reportagem, e que o hospital realizou um sonho que era casar. E aí aparece a cena dessa menina casando, com um marido jovem como ela, mas no colo, um bebê de 1 ano. Ela foi embora deixando todo mundo. E a primeira coisa, quando eu vi aquela cena, já tinha vacina. Como é que essa família, não sei se essa menina vacinou ou não, mas como é que essa família se sentiria se ela esqueceu de vacinar porque a vacina chegou em 2014? Então, há pouco tempo eu tinha uma fala e veio uma pessoa politizada, querendo, porque o Estado, porque não sei o quê, os políticos, e eu olhei para eles, o que a gente tem de situação no Rio Grande do Sul hoje, a criança só não vai fazer a vacina se a família não quiser, porque ela vai ser lembrada. Então, o Estado não é mais responsável por isso. Eu sei que tem muitas dificuldades em saúde, mas a gente também tem muito recurso. Então, a gente também tem que assumir o papel da sua responsabilidade. Quando eu tenho filhos, eu assumo a responsabilidade de cuidar da saúde deles. E eu acho que a gente está nesse patamar. Agora, o que a gente precisa é fazer com que a comunidade entenda que ela é responsável por isso. Isso aí. Não sou eu que tenho que ir na casa da criança vacinar, mas o posto de saúde está no bairro. Mas a pessoa, a família precisa saber disso, né? Só que o que acontece? E aí entra a voz de vocês, né? A importância de dar voz a um tema desses e de falar cada vez mais, de explicar, de falar de todas as formas possíveis e talvez impossíveis, né? De vocês como profissionais da saúde, tu como profissional da saúde, de cada vez mais falar isso e falar de diversas formas para que as pessoas entendam. Por quê? Tu falou antes, né? O nosso grande hoje problema é que a gente dá voz aos tolos, né? E esses tolos, eles, através das fake news, porque qual é o grande problema hoje? O grande problema é que a gente não sabe mais em quem confiar. Exatamente. A gente não olha para uma notícia, tá, mas isso aqui é verdade? Isso aqui não é? E aí agora, com inteligência artificial, onde os vídeos que são criados, tu tá olhando ali no TikTok, tu tá olhando no Instagram, tu tá vendo vídeos criados por inteligência artificial, tu já não sabe se é real, se não é mais real. Gente, isso é algo que a gente precisa começar a olhar. E tudo é muito bem produzido, né? As pessoas que vão para as mídias caem. falar isso, elas têm uma fala que... há poucos dias eu recebi um vídeo sobre vacina. Nossa, eu me senti mal de olhar para aquilo. Uhum. Eu me senti mal. E isso, assim, eu tenho conhecimento científico, mas porque aquilo te dá um mal-estar. Tu imagina um leigo olhar um vídeo daqueles. É difícil de acreditar. Exatamente. Né? É tão real que tu não, mas isso aqui é verdade. E daí a gente vai vendo aí, né, geralmente o pessoal da terceira idade, os idosos já vão compartilhando conteúdos. E aí a gente fica imaginando o que vai ser agora no período de eleições, né? Sim. Não, com tanta coisa. E é interessante, assim, mas eu acho que a gente está muito... Dentro do Multiplicar para Viver, e eu tirei um pouco isso da associação, porque é um movimento que eu comecei, né? Esse ano, Multiplicar para Viver foi para o MTG Gaúcho. E mais é um lugar tradicionalista, onde o olhar de família e de seriedade é grande. Essa doença é uma doença da família, porque quando a mulher adoece, ou quando qualquer pessoa da família adoece por uma doença dessas, todos nós adoecemos, né? Se eu ficar doente, eu faço falta na minha casa, né? E o que a gente tem visto dessa realidade de doença é que muitas mulheres precisam se ausentar para o tratamento e muitas não voltam. Então, assim... e foi muito bacana o acolhimento do movimento tradicionalista dentro disso. E é nesse contexto. Eu vou treinar coordenadorias e essas coordenadorias vão fazer o seu trabalho nos seus locais. Eu não vou em todo o estado para fazer isso, mas elas vão. Então, o Multiplicar para Viver é isso. Eu falo com a Ingrid e eu dou conteúdo, eu dou conhecimento e eu dou segurança para te falar sobre isso. E aí a Ingrid vai falar para quem ela entender. Informação de qualidade. Exatamente. Científica. Então, seriedade. Séria, tem que ter uma ética. pessoa da saúde por trás para abastecer, mas eu dizer para um adolescente que tem vacina contra o câncer, qualquer pessoa pode dizer. E é muito legal porque as prendas estão se envolvendo.
Então, a gente está passando isso para todas as primeiras prendas. É um projeto que ainda está sendo executado. Nós tivemos agora a primeira reunião com os responsáveis pelos MTGs. E é um lugar que eu tenho muito orgulho de estar, né? Agora, em agosto, eu vou falar para quase 2.000 pessoas num congresso deles. Vou botar muito de prenda. Olha aí, que legal. E é muito legal, porque não vai ser uma fantasia para mim. Eu gosto muito do movimento tradicionalista, já fui muito ativa nisso. Então, assim, é um lugar que eu vou ter muito prazer de estar. Orgulho, né? Isso aí. Olha só, meu Deus, quantas coisas foram faladas agora nos últimos minutos que tu contou para nós e quanto impacto, né, tem esse teu trabalho. E eu quero te fazer uma pergunta que estava fora do nosso script, de tudo que eu planejei, mas que olhando para ti, vendo tu contar essas histórias todas, esse brilho no olho, quando tu estava lá, quando tu te formou em medicina, tu se formou pela Federal de Santa Maria, na UFSM. Quando tu estava lá atrás, né, fazendo tua residência em gineco, né, estudando, quando tu começou tuas atividades como ginecologista obstetra ainda, tu imaginava criar alguma coisa do tamanho que tu criou agora, né, essa questão da associação, esse impacto desse trabalho social que tu realiza, tu já tinha algo lá? Tu imaginava que isso ia acontecer? Isso estava na tua cabeça de alguma forma? Como que foi isso? Não, eu me formei em Santa Maria, fiz minha residência em Porto Alegre, no Hospital Conceição. De alguma forma, eu sempre tive muita proximidade com a patologia cervical. Um professor meu que eu adorava, ele sempre me foi muito próximo. E a gente acabou, acho que às vezes a gente acaba indo pro lado dos nossos ídolos, né? Aqueles que são nossas inspirações, né? E realmente, o professor Damiani era uma pessoa apaixonada pela patologia cervical. E eu trouxe isso comigo, né? Mas dizer, tu tem isso, tu tinha essa... Não é verdade. Não era algo que já estava. Não. Isso foi se desenvolvendo. Eu acho que a minha profissão, ela sempre foi... as coisas que eu resolvi fazer sempre foram por coisas que eu me apaixonei, que tinham um propósito. E hoje, se tu me perguntar o que define as minhas escolhas, eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Acima de tudo, sempre foi isso. É sobre cuidar de pessoas. Quando tu leva essa informação, eu não sei quantas crianças a gente vai salvar, mas a gente vai salvar muitas, né? Santa Cruz do Sul é um exemplo. A semana passada eu recebi os índices. Hoje nós temos mais de 70% dos meninos vacinados. O que antes era? 19%. Meu Deus. E quase 80%. Ou seja, a gente está muito próximo dos índices de erradicação estabelecidos pela OMS, que é 90%. Nossa. A gente vai conseguir. Com certeza. E essa gestão, ela está muito envolvida, muito engajada nesse propósito. Então, assim, a gente vai conseguir. Não adianta eu conseguir, eu não consigo sozinha. Se não existe esse envolvimento das instituições... E tem uma coisa que eu não me dei conta que quando eu comecei a fazer isso. Na verdade, eu trabalhei com políticas públicas. O que o Humaniza Escola e o que o projeto lá do MP está fazendo é trabalhar com políticas públicas. E o mais interessante disso, eu não tenho interesse político. Mas eu entendi que sem política tu não faz, tu não realiza. Tu precisa de gestores envolvidos, tu precisa do Ministério Público cumprindo o seu papel. E realmente é um trabalho que é voluntário. Eu não tenho retorno financeiro com isso. Pelo contrário, eu invisto nisso. Até pouco tempo, a associação era Denise Trocínio, né? Agora a gente está... E uma das condições dela sobreviver também é ela ter recurso. Né? Então, isso foi uma coisa que esse ano nós estabelecemos. E se ela não tiver, a gente vai fechar. E até por isso que eu desvinculei algumas ações da Apicolo para levar o Multiplicar para Viver. Que a Apicolo é resultado do Multiplicar para Viver. Né? Todas essas ações, a gente já teve ações no Grupo Mulheres do Brasil. E hoje esse é um grupo que trabalha muito em cima disso. Então, às vezes tu só planta uma semente ali.
sementes em solos férteis geram os bons frutos, né? Então, eu acho que é isso. Assim como a gente plantou essa semente no governo do estado, uma semente no Ministério Público, semente dentro do MTG, dentro da nossa Câmara de Vereadores, que nos possibilitou fazer o projeto na nossa cidade. Então, assim, agora a gente precisa realmente trabalhar com comunicação para a sociedade. Dar voz a isso, né? É E isso educar. E Educar as pessoas para que elas entendam o que é uma informação verdadeira, o que é uma informação falsa, o que precisa ser feito, né? Que Isso sim, a vacinação é importante. Tá. Esse é uma vertente, esse é um lado da Denise, né? O lado social, esse lado coração gigante, esse lado que tá sempre olhando para isso, essa questão do câncer de colo de útero, associação, trabalho voluntário, enfim, tem muitas coisas aí. Mas tem o lado também, Denise, ginecologista, dona do seu negócio, empresária, gestora, muitas coisas, né? E olhando para esse lado, tu também sempre foi pioneira em muitas coisas aqui dentro da nossa região, considerando aqui a nossa região, né? E algo que indica esse teu pioneirismo foi que lá atrás, se eu não me engano, 8, 9 anos atrás, pelo que tu me falou, tu começou, né, a trazer algo para nossa cidade, uma novidade, que era relacionado à questão que hoje se diz muito, esse termo ainda não é, né, a gente sabe que é um termo que não é aprovado pelo CFM, é a questão da ginecologia regenerativa, né. O termo não se usa, mas é uma prática que tem muitas comprovações, né. E é esse teu pioneirismo, essa tua inovação, né? O que te levou a buscar isso? Porque nenhum dos teus colegas estava fazendo aqui isso ainda, né? Lá tanto tempo atrás, e tu foi lá e meteu a cara e fez, né? Por que isso? Como foi esse movimento? O que te levou a buscar essa inovação? Eu acho que eu tive muitas fases dentro da minha formação. Essa semana aconteceu uma coisa engraçada. Eu fiz uma cirurgia no bloco e a minha filha olhou para mim, mãe, tu opera? Foi muito engraçado. Eu disse, sim, Alice, eu opero. Né? Não mais a mesma frequência, né? Quando eu saí da residência, eu era cirurgiã, eu era obstetra, e a rotina cirúrgica era uma coisa diária na minha vida. Quando eu saí da obstetrícia, quando meu filho nasceu, eu acabei deixando de estar tão presente no bloco, e com o tempo eu entendi que eu deveria parar de operar também grandes cirurgias, porque a obstetrícia te dá muita habilidade cirúrgica, e quando tu deixa de operar todos os dias, essa habilidade não é a mesma. Eu entendi que eu deveria parar. E hoje eu faço pequenos procedimentos, não faço mais cirurgias grandes, porque eu entendi que seria melhor para as minhas pacientes elas serem operadas com pessoas que estão no bloco todos os dias. Então, eu escolho meus colegas que eu confio, e isso acontece. E nessa transição eu fui buscar outras coisas. Assim como eu trouxe um tempo essa parte da ginecologia com estética associada, eu deixei de fazer isso quando eu descobri essas tecnologias em regeneração íntima. Porque é uma área que nós mulheres estávamos desassistidas. E eu não falo só em laser e radiofrequência. Eu comecei trazendo a radiofrequência, que é uma tecnologia de menor custo, mas de grande resultado. E foi engraçado porque quando eu entrei na menopausa, eu brinco que Deus me mandou tudo é ruim. O que tu imaginar de ruim nessa transição, eu tive. E ainda por cima, eu tive um exame alterado que eu não pude, por um tempo, usar hormônio. Então, eu precisei buscar recurso. E naquela época, 5 anos atrás, só eu fazia essa parte de regeneração. E aí eu fui buscar para mim. E eu disse, vou conhecer o laser, que é uma tecnologia que eu não conheço. A radiofrequência eu sei que funciona, eu sei que é ótima, mas estão falando muito no laser e eu fui conhecer. Na segunda sessão eu disse para minha colega, onde tu fez curso? Porque eu vi em mim o quanto isso melhorou a minha qualidade de vida, e hoje, 5 anos depois, eu me sinto melhor do que quando eu comecei a fazer esses tratamentos.
E eu vejo isso com as minhas mulheres. O quanto a gente devolve, melhora. E, na verdade, quando tu entra nesse trabalho, tu não está trazendo só laser. Isso é uma coisa que as mulheres precisam entender, né? Nós médicos precisamos voltar a estudar. Ainda tem muitos ginecologistas que contraindicam o método ou não indicam, né? E eu acho que hoje uma paciente ter essas dificuldades e sequer saber do recurso. Eu tenho recebido muitos pacientes pela internet porque elas não aguentam e elas vão buscar na internet informação e aí acabam conhecendo o laser. Então, assim, é óbvio que não é para todo mundo. Tem pessoas que o laser não vai beneficiar tanto. A gente tem outros produtos também. Hoje tu tem a reposição hormonal e a reposição hormonal, ela tá num outro contexto. Eu precisei sair para estudar, porque a gente também está num mercado que não é de ninguém. A gente vê muita gente falando coisas e pela primeira vez na vida como médica, eu fiquei sem respostas para as minhas pacientes. Porque elas me traziam coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Situações, sintomas? Não sintomas, mas tratamentos. Que é dentro disso que tu fala. Qualquer pessoa vai para a internet e vai vender produto. Que elas viam na internet e elas não sabiam, e elas iam te questionar se é real ou não. E tem muito esse apelo sexual, porque eu vou melhorar o seu sexo, porque eu vou melhorar a sua relação, porque você vai ficar, né? E eu acho que esse é um apelo ruim. Eu acho que a gente precisa ter o apelo de cuidado em saúde. E nem tudo vai ser ideal para aquela pessoa, nem tudo vai ser a solução mágica. Tanto que hoje eu mudei, eu passei a atender mais mulheres, mais de 40, porque é um público que está desassistido. Eu, como ginecologista, me senti desassistida. Se sentiu. E foi por isso que tu... E eu fui estudar. Eu fui estudar de novo. E a gente que precisa estudar de novo para essas mulheres, até porque eu, com 50 anos, eu tive coisas que eu não consegui aceitar que eu teria pro resto da vida, porque eu ainda tenho muito para viver. A nossa geração, hoje eu tenho 55 e eu tenho muito para fazer. Tem muito mesmo. Então, assim, a gente é jovem com 50, tem mulheres com 60 anos começando negócios, começando, empreendendo, fazendo, e eu acho que hoje os recursos em saúde estão vindo para essa mulher. E a gente precisa se preparar para atender essa mulher. E, na prática, o que a gente vê de melhora em qualidade de vida? E é um casamento. É claro que essas tecnologias não são a única coisa. Hoje a mulher que não envelhecer se exercitando, não envelhecer com cuidado em saúde, não cuidar e brigar com a obesidade, que é um grande problema para nós hoje. A gente está vendo as pessoas envelhecer com uma alimentação e obesidade. Então, na verdade, o olhar para essa mulher tu está construindo os teus 80. Se tudo der certo, eu digo sempre, a gente vai viver. Exato. Porque os recursos em saúde hoje estão nos trazendo longevidade. Mas a forma que eu vou chegar lá nos 80, como é que vai ser? Isso aí. Começa pelo exercício. Se eu não adianta fazer laser, eu usar reposição, eu fazer reposição de nutrientes se a pessoa é sedentária. Se eu tiver que escolher uma ação para a mulher hoje, de orientação em saúde lá desde jovem, segue o exercício. Faça exercício físico. E é uma coisa que a gente não falava, né? A gente não falava para as mulheres sobre isso. E está sendo visto, né? Sabe que eu, quando comecei, a 981, ela existe há 7 anos. E eu, quando comecei a fazer a parte do marketing para a área da saúde, olhar para isso, e no início era tudo eu que fazia, eu tinha um ou outro apoio ali, mas era eu que produzia os conteúdos, era eu que fazia tudo, os textos, e eu
E teve uma coisa, eu atendia vários profissionais de várias especialidades ali, cardiologista, urologista, ia para várias linhas ali, e todos eles nos textos, é algo que me instigou muito, em todos os textos, quando a gente ia falar de prevenção, o exercício físico estava ali. E eu sempre fui uma pessoa física, sempre fui uma pessoa que não tinha uma constância nos meus exercícios físicos. Eu começava um mês, parava, desistia. Teve um ano que eu paguei um ano inteiro de academia e não fui, eu fui um mês só. Bom, assim, e aí aquilo... Quando eu comecei a me dar por conta, trabalhando com vocês, profissionais da área da saúde, eu pensei assim, não, mas peraí, se todas essas especialidades, o exercício físico está presente em tudo, então é porque realmente é importante, eu preciso me dar conta disso e fazer. E não é para emagrecer, para o casamento, para a festa tal que eu tenho, não, é para minha vida, é para quando eu chegar lá nos 70, 80 anos, eu conseguir me levantar sozinha da cama, né, ir pro banheiro, ter uma autonomia, e é sobre isso, é o que eu sempre falo, eu faço exercício físico pra isso. Eu digo pra minha mãe, eu digo pra minha avó, gente, vamos lá, tem que fazer, é todo dia, não é assim, uma vez, não, tem que fazer com maior constância, tem que olhar pra isso. E o quanto a gente precisa perceber isso nós, né? E eu vejo que tu também olha muito pra isso, né? Tu também transformou a tua vida em muitas coisas, né? Nesse momento todo, assim. Então, quanto essa questão desse autoconhecimento, desse olhar pra isso, desse olhar primeiro em si, para depois poder ajudar o outro, também é importante, né, Denise? Sabe, quando eu fiz 50 anos, eu nunca olhei muito pra idade. E eu considero envelhecer um presente. E eu falo isso pras pessoas. Envelhecer com saúde? Envelhecer com saúde. Envelhecer é um presente, com saúde é uma escolha. Então, assim, quando eu fiz 50 anos, pela primeira vez a idade me impactou. Não por beleza, por estética, não é para isso. Mas eu me dei conta de uma coisa, eu não vou mais viver o que eu já vivi. Eu não tenho mais todo esse tempo. Vamos combinar que até os 100 vai ser difícil. Mas eu não vou mais viver com tantos anos, eu já vivi metade da minha vida. E isso me impactou, sabe? Foi um tempo de muita reflexão. Eu revi algumas escolhas, eu revi algumas coisas, alguns posicionamentos meus. E eu acho que foi um tempo que eu escolhi ficar com coisas que realmente importavam, sabe? Às vezes a gente precisa desapegar de algumas coisas e priorizar principalmente a saúde da gente. E o exercício, assim como tu tá falando, também não era eu sempre acabava abrindo mão para atender mais uma pessoa que precisava. E aí eu resolvi remanejar esse tempo. Eu não deixo de atender as urgências, mas tem um tempo que é meu. E aquele horário do exercício, eu não abro mais mão. Tá, então já que tu tá falando de um pouquinho da tua rotina, eu quero entender. A tua rotina, tu como profissional, porque olha só, tu tem uma agenda que eu imagino que deve ser bem intensa também em função da associação, né? Tu tá representando a associação em muitas coisas, em muitos eventos. O mês de março pra ti é um mês muito... um caos, né? Pra não dizer outra palavra. Mas tu tem a tua agenda como gineco, como profissional, como gestora. Como é que tu divide a tua agenda hoje? Como é que é assim? Que tu organiza ela? Eu tenho tempo para cada coisa. Tá. Né? Eu não tenho uma agenda fixa da associação. E o fato de terceirizar trabalho também foi importante. Porque hoje, essas pessoas que trabalham pela associação, elas são contratadas. Os recursos são para isso. Então, o que eu preciso é treinar. Isso otimiza o meu tempo, eu não preciso estar lá sempre. Então, a associação, ela tem muito isso. Por exemplo, esses projetos com o Ministério Público, eu fiz de forma online. A gente fez várias reuniões, né? As reuniões com todos os promotores do Estado aconteceu de forma online. As consultorias, às vezes eu respondo, porque é um projeto que está sendo construído com essa orientação pessoal. Então, na verdade... eu me prometi 2 turnos para a associação. Não são turnos fixos. Da semana, tá. Eu tinha deixado aberto isso. Mas aí, como as coisas acontecem, eu vou ajustando. Tem uma reunião, eu remanejo a agenda para poder estar ali. Então, o consultório também, eu tenho uma equipe que é muito bacana. As meninas, elas
são maravilhosas em termos de organização e também de acolhimento e de entender quem são as pessoas que precisam realmente de urgência. Então, eu acho que esse trabalho de equipe em consultório é muito importante. Houve um tempo que foi difícil também chegar nesse ponto. É isso que eu ia te perguntar. Né? Tu sempre confiou nessa delegação das atividades? Sempre foi? Ou tu teve uma época que tu queria ter o controle de tudo? Sim. Até porque eu cresci assim, né? Eu precisava fazer tudo. E isso se tu também, não fizesse, as coisas não iam andar. Então assim, a gente acaba trazendo isso conosco, né? E houve um tempo que eu precisei conversar com alguém sobre isso. E foi importante para mim entender e aprender a confiar em pessoas, né? De delegar tarefas, esse olhar diferencial de atendimento, eu tive lá em 2006, naquela pós-graduação que eu fiz. E desde lá eu trago isso, né? Esse cuidado de, claro que às vezes a gente atrasa, que tem imprevistos que acontecem, mas de tentar fazer com que o paciente também otimize o tempo dele. Às vezes a gente está com grandes atrasos, a gente avisa, faz outra coisa, se quiser voltar vir mais tarde, a gente está um pouco atrasado. E isso é uma coisa que é treinamento de equipe. E o mais importante, a gente trabalha com mulheres. Uma vez eu estive num lugar que eu fui atendida e eu cheguei e eu perguntei, tá atrasado? A pessoa me disse, não, tá no horário. Eu levei 1 hora para ser atendida. Ou seja, estava atrasado. E eu fiquei muito furiosa, porque eu tinha que ir na farmácia, eu tinha que ir no mercado. Ou seja, coisinhas que tu podia ter feito nesse tempo. E aí eu disse, me bota no mercado, em 15 minutos eu faço um rancho. E nós mulheres não temos mais esse tempo de ficar 1, 2 horas no consultório esperando. Já foi então, isso. Esse é um olhar que há muito tempo eu tenho tido. E eu acho que isso só trouxe qualidade, esse acolhimento, né? Hoje eu recebo minhas pacientes com uma mensagem de boas-vindas. E é bem nessa introspecção da mulher olhar para si como pessoa que também é prioridade. E é muito bacana porque algumas entram chorando depois de ver a mensagem. E elas dizem assim, eu nunca olhei para mim assim. E aí eu brinco com elas, então tu vai tomar um chazinho, pelo menos 1 vez ou 2 por semana, e tu vai ler minha mensagem com teu chazinho, para que tu nunca mais te esqueça. E é isso, né? Eu acho que é esse olhar de mulher com a minha vida pessoal e que eu trouxe para dentro do meu consultório, né? A gente compartilha a vida. Tem mulheres que tiveram filhos comigo, né? Esse ano meu primeiro filho saiu de casa. E muitas delas, os filhos saíram de casa esse ano. E o quanto a gente junto se emociona com as histórias. E a gente tem essa curiosidade, né? Como é que tá o teu filho? Elas perguntam como tá o meu. Então, assim, eu acho que a gente cria uma relação que vai muito além dos exames de prevenção. Exatamente. São os vínculos, né, que tu cria. Eu brinco que tem várias pacientes que eu tomaria um chopp, um chimarrão. Isso é ótimo, que né? eu levaria pra minha casa. Quando elas viram, além de pacientes, viram amigas, né? Porque a gente tem carinho pela história da família. A gente ele... É porque tem propósito, tem que deixar sair, fluir. Não, porque é além, né? Não é algo que tu faz por fazer, ou que tu faz só pelo dinheiro. Não é. O dinheiro é uma consequência de que tu faz o que tu gosta, né? Exatamente. A gente tem uma geração que é muito voltada pro financeiro, né? Eu sempre digo para meus filhos, não importa o que tu fizer, se tu te apaixonar por aquilo... Ele vai vir. É consequência, porque tu vai achar uma forma de tu produzir, de tu te engajar. Então, assim, isso eu sempre falei muito pro meu filho mais velho, que agora tá que escolheu. E eu digo pra ele, talvez tu vá pro curso e tu não te apaixone por ele. E não tenha medo de não te forma só porque tu passou no vestibular. Só porque eu quero terminar. Te formar. Te forma porque aquilo te dá paixão. E aí a gente tem propósito para levantar, né? Né? Eu nunca tive preguiça de ir pro consultório. Às vezes a gente tem aquela coisa de querer ficar mais um pouco. Mas também foi um cuidado que eu tive nos últimos anos e que o meu cardiologista me disse.
E eu disse, mas eu gosto tanto que eu faço. E teve uma época que foi muito conturbado, principalmente no início da associação. E aí ele disse, as pessoas têm burnout fazendo o que gostam. É, exatamente isso. Nós não tem burnout porque fazem o que porque não gostam. Vai indo, quando vê, chega no limite. Né? E é importante a gente também poder passar esse olhar. E não há problema nenhum em tu remanejar a tua rotina. Às vezes tu só precisa reestruturar e tu vai continuar fazendo bem, mas tu vai ficar fazendo bem pra ti também, né? É isso aí, olhar pra ti, a tua é a prioridade, né? Exatamente. O que tu precisa entregar dentro disso. Bom, então, já sei que hoje tu tem uma relação muito diferente com essa questão da agenda, né? Tu leva isso de uma forma muito mais leve, pelo que eu percebi. Mas como é que foi, assim, antes? Porque hoje já são quantos anos de consultório? 99. 26 anos de consultório. Olha que 26 anos já é uma pessoa adulta aí na sua fase bem, já tá com equilíbrio financeiro, né? Então, assim, porque a gente sempre compara, né, a idade das empresas com a idade de pessoas, né? Então, e dentro desses 26 anos aí, tendo teu negócio, tendo teu consultório, né? Tu percebeu que não era só alugar uma sala, era muito além disso, né? Então, essa questão da delegação, desse confiar no outro, desse olhar para que sozinha tu não ia conseguir, né? Mas o que tu percebe, quais foram os teus maiores desafios que tu enfrentou na gestão do teu consultório até hoje, assim? Tu poderia elencar? Gestão de pessoas. Tu conseguir... Hoje eu digo que a gente está num momento que eu acho perfeito. As pessoas que estão comigo, elas são muito alinhadas, elas... vira e mexe, a gente conversa sobre o que melhorar, o que fazer, mas eu gosto muito da forma que elas tratam os pacientes. Mas chegar nessas pessoas dessa forma não foi fácil, né? Não, porque a gente ainda tem esse olhar de que o médico é a principal pessoa ali. E eu digo, não existe principal pessoa no negócio. É óbvio que elas têm que olhar para mim também com cuidado e elas o fazem. Mas a gente tem que ter essa empatia. Exatamente. Às vezes, e isso eu falo muito, às vezes tem paciente que chega mal-humorado, que é chato. E aí tu vai entrar na história daquela pessoa. Tu vai entender que a vida tá muito difícil. Tá ruim. Né? E houve um caso assim com uma paciente. E quando a gente atendia, hoje vem fulana. Aí um dia eu sentei com elas e disse, tu sabe o que a fulana tá passando? Ela tá passando por isso, isso, isso e isso. Claro que eu não expus. Com certeza. Mas então, assim, quando ela vem aqui, a gente tem que fazer com que ela saia melhor daqui. Exatamente. Para elas enxergarem, né? Com que ela realmente saia melhor daqui. E... exercitar a empatia. Que tanto se fala. Tem gente que realmente é mal educado. Mas a grande maioria de nós mulheres, a gente tem uma vida que tá passando por muita coisa e o outro nem imagina. A gente tem uma vida corrida. Então, otimizar o tempo dessa pessoa. Se tá atrasado, avisa. Se ela decidir ficar ali e esperar, ok. Né? E a mensagem é uma coisa que é muito interessante, porque as pessoas, elas trazem uma reflexão de si. Então, às vezes, tu fica lá 10 minutinhos esperando, 15 minutos, tu produziu conteúdo para ti. E a gente tem visto isso, assim, não é uma paciente nem outra que me elogia muito elas. Que legal. Né? Seja no entender que eu preciso de uma urgência, que eu preciso ir, às vezes uma candidíase é uma urgência, isso te tira a paz. Então, eu gosto muito do que eu tenho construído com a equipe que está no consultório. Mas isso não foi uma construção do dia para a noite, né? Não. Isso foi uma construção que exigiu tempo, exigiu dedicação e exigiu principalmente um olhar teu sobre isso. Exatamente. Porque se tu não tivesse visto isso, talvez elas estivessem atendendo de uma forma completamente diferente. Tirar esse jeito automatizado de atender. E elas não fazem por mal. Não. A questão não é essa. Não é assim, ai meu Deus, são pessoas ruins. Não, de forma nenhuma. A questão é que nós como líderes, a gente precisa proporcionar esse desenvolvimento dos nossos colaboradores se a gente quer que eles evoluam, cresçam, não somente profissionalmente, mas como pessoas, né? Então a gente tem que proporcionar isso se quer que eles vão para um outro nível. Exatamente. E aí, se tu não olhar isso, não adianta cobrar, querer um resultado diferente se tu não proporciona. Elas são o meu cartão de entrada. Exatamente. E tu tem a consciência
consciência disso. E por isso que tu desenvolve elas e olha pra isso. E aí tu tá colhendo esses resultados, né? Bom, Denise, a gente tem um quadro aqui no 981 Cast que se chama 981 Pergunta. E o que significa o 981 Pergunta? São 9 perguntas que eu vou fazer pra ti. Tu vai responder em até 8 segundos, mas com uma palavra, tá? Então eu vou te fazer algumas perguntas aqui e eu quero que tu nos diga que palavras aí. E se tu quiser depois explicar um contexto pra nós também, mas o primeiro é a palavra inicial que tu precisa focar, tá? Para cada pergunta. Então vamos lá. E eu vou contando aqui mesmo, com os dedos, de uma forma bem raiz. Qual é a palavra que define a tua relação com a ginecologia? 1, 2. Realização. Realização. Eu também acho, vendo um pouquinho da tua história aí. Pergunta 2. O que mais te motiva no trabalho social? Propósito. Tá bem claro também na tua história. Pergunta 3, na verdade é uma indicação de um livro. Pequeno Príncipe. Ah, são 2 palavras, mas tudo bem, eu aceito. O Pequeno Príncipe é um livro que tem nos acompanhado. A minha filha trouxe esse livro e ele tem sido muito presente em todas as coisas que a gente tem feito, assim. Hoje, das mensagens, não sei como é que você chama isso, se é um slogan, uma frase, mas um dia nós... Vou contar essa história, porque ela é legal. Um dia a gente estava fazendo nessa carta para o governador e a gente quis levar as mulheres que têm câncer junto nessa reunião. Os meus filhos me ajudaram a achar uma forma de representá-las. O Ananeri me mandou uma lista das mulheres que tinham doença. Tá, o Ananeri é um hospital aqui da nossa região. E a gente, até por privacidade, a gente não podia levar dados pessoais e tal. E aí, a gente fez uma listagem de 165 mulheres. Ingrid, 30 anos. Denise, 55 anos. Fulana de tal, tantos anos. E a reação foi uma coisa muito interessante, porque eles estavam fazendo isso e eles olhavam, mãe, ela só tem 30 anos. Mãe, ela tem a tua idade. E essa relação era de pacientes com oncológicos. Tá. Ao final da carta, a gente tinha que colocar uma frase. E a minha filha estava lendo Pequeno Príncipe e tal, e ela olhou para mim, o essencial é invisível aos olhos. E eu disse, não, o essencial não é invisível aos olhos. E essa é a frase que virou o slogan de todas as campanhas. Porque hoje, e aí a gente colocou, eles assinaram a carta com as datas das vacinas de cada um. E essa frase. Então, assim, o Pequeno Príncipe, ele, apesar de ser um livro tão infantil, ele traz tantas reflexões, né? E eu acho que a gente deveria ler, isso a minha filha me disse, mãe, tu deveria ler esse livro de novo. Em várias fases da vida da gente, Em várias fases da vida, porque a tua reflexão é diferente. Porque a gente vai crescendo e livros evoluindo. Muito bacanas. Exatamente. Mas eu acho que esse é um livro que deveria acompanhar as gerações e fases diferentes. Bom, não é uma palavra só. Boa. Agora, pergunta 4. Um sonho que ainda não foi realizado. Nova York. Viagens? Pergunta 5. Uma qualidade essencial no médico do futuro? Diferenciação. Quem não tiver, vai cair na vala comum, né? Pergunta 6. O que o câncer de colo de útero simboliza para ti? Desafio. Pergunta 7. Uma palavra que define o Brasil na saúde da mulher. Desassistência. Ai. Resposta forte. A nível de Brasil é desassistência. Pergunta 8, penúltima. O que nunca pode faltar no cuidado com os pacientes? Empatia. Concordo contigo. Pergunta 9, última pergunta. Sua maior força vem da onde? Da minha origem. Olha, que lindo. Eu sou de uma família de mulheres fortes, de grandes mulheres.
Tenho muito orgulho da minha origem. É a mãe, a avó, a parteira, né? Tem muita questão aí com essa tua história e com o que tu vive hoje, né? O que tu pratica hoje, né? E a gente tem que honrar a nossa família, a gente tem que honrar as nossas origens, porque é de lá que vem essa força mesmo, né? E agora, saindo um pouquinho dessa parte de... Eu não posso finalizar o nosso episódio sem antes falar sobre marketing contigo, que é algo que é um das nossas principais ações aqui hoje, e também esse olhar que tu tem também é algo que eu queria comentar aqui com os nossos espectadores. Tu tá mais presente hoje nos canais digitais ultimamente, né? Tu tá colocando essa tua voz mais aí ativa, deixando as pessoas saberem cada vez mais, tanto através da associação, quanto através das tuas redes sociais pessoais também, né? Profissionais, pessoais. Fazer essa mescla é importante, porque afinal de contas somos uma pessoa só, né? Só que muitos dos colegas teus, considerando médicos ou até mesmo outros profissionais da saúde que são da tua época, né? Ainda não olham e não valorizam isso, não sabem, não conseguem perceber a importância que isso tem e o quanto isso amplifica a nossa voz, né? Que a gente sai do nosso mundinho, da nossa bolha e vai para nossa, a mensagem se amplifica de uma forma absurda, né? Uhum. O que tu diria para esses profissionais que ainda não estão criando conteúdo na internet, que ainda não estão olhando para isso, né? O que tu falaria se tu fosse deixar um recado para eles? A nossa geração, a minha geração, ela tem... Isso é um grande desafio. Eu sei. Né? A primeira vez que eu fui fazer uma fala, e tudo, essa fala de vídeos começou com a associação. Até porque eu precisava fazer isso. Eu entendi que se eu não me posicionasse de alguma forma na rede, a minha fala não ia chegar em nenhum lugar. Uhum. Né? E a gente continuaria dando voz a quem não tem conhecimento. Ou seja, tu não teve opção, né? Tu teve que meter a cara e ir. Eu olho os meus vídeos lá, gente, que coisa triste. Assim, eu vejo que eu melhorei. Acho que isso que é importante. Essa é a palavra. A gente precisa se posicionar na rede hoje, quando tu quer divulgar algumas coisas, né? Eu acho que hoje, se a gente não fizer isso, e a gente está numa fase que muitos profissionais da área não médica vendem, e geralmente esses profissionais estão associados com venda de produtos de alto ticket, né? Tem coisas que são legais, mas tem muita coisa que não tem respaldo científico. Como eu disse no início, eu precisei sair para estudar, porque eu ouvia tanta coisa. E realmente tem coisa que não tem fundamento, que é picaretagem. A gente poder se posicionar, a gente está dizendo, a gente está contrapondo isso. Então, se eu não for para a rede falar o que tem de científico, o que tem de seguro para a gente usar, essas pessoas vão continuar falando. Bom. E como eu ouvi em muitas consultas, ninguém está fazendo isso por mim, né? Então, o que acontece? Se a gente não se posicionar, levar o que existe muita coisa boa. Existe coisa segura. E um dia eu tive uma feedback de uma paciente de um vídeo que eu não gostei. Mas assim... Mas aí não importa se tu gostou ou não. O que importa é que tu serviu alguém, ajudou alguém, né? E ela me disse que coisa boa foi ouvir aquele teu vídeo. Olha só. Eu não sabia disso. E ela veio justo por isso. E que bom que foi que eu ter te ouvido e falar. E aí eu acho também que a gente, como profissional mais antigo, a gente tem uma credibilidade. Eu não vou ir para... As pessoas sabem que eu não vou ir para a rede falar bobagem, sabe? E que eu não vou ir para a rede porque eu quero dinheiro. O dinheiro, como a gente trabalha, a gente conquista e ele faz parte, é hipocrisia dizer que não faz parte. Mas tu não vai cobrar valores ou vender coisas que tu realmente não vai beneficiar aquela pessoa. Então, eu acho que é isso que nós profissionais precisamos entender. Que no momento, principalmente os ginecologistas, porque a gente está num momento de muito apelo em relação a essas tecnologias e talvez prometendo coisas que não são da tecnologia. Que
tem coisas que envolvem o contexto psicossocial daquela mulher. E no momento que eu não falo nada, aquela pessoa que está falando de outra forma, isso no Brasil afora. Hoje eu não falo só, as pessoas botam na internet um termo e tu vê pessoas lá do norte, nordeste falando. Quando tu não te posiciona, tu deixa que aquilo seja uma verdade. Isso aí. Então eu acho que mais do que nos posicionar como profissionais, hoje é uma necessidade nessas especialidades onde virou terra de ninguém, né? E tem procedimentos, por exemplo, para fazer um procedimento na região íntima por um não ginecologista é um absurdo. Uhum. Não é um lugar que qualquer pessoa saiba manejar, porque não é só botar o aparelho e sair, tu tem particularidades que tu tem que avaliar. Então, eu acho que é uma necessidade, não é mais só uma escolha. Exatamente, e não é esse olhar, né, só quem faz marketing é picareta, isso já foi, isso já não é hoje, é aquela coisa que eu sempre digo, se tu não ocupa o espaço, ninguém vai te dar. Exatamente. Ninguém vai, vem aqui, Denise, toma aqui, isso aqui é teu. Não, tu vai ter que ir lá e ocupar esse espaço. Porque é só tu indo lá e ocupando e mostrando, dando tua cara a tapa mesmo, mostrando quem tu é, mostrando teus valores. As pessoas vão te conhecer e vão cada vez mais se conectar contigo. E é algo que eu sempre falo. Se o offline foi bem construído, foi construído com um alicerce forte, o online vai vir com consequências muito positivas. Então, é algo que sempre reverbera. Se tu já faz um trabalho bom no offline, o online vai ser consequência. E é esse o grande foco que a gente precisa ter. A gente precisa ter um trabalho fortalecido no offline, para daí sim o online ser referência. Porque as duas coisas precisam andar juntas. Não é só o online. E o que eu vejo muita gente criando uma imagem no online, como se tu fosse determinado tipo de pessoa, fizesse determinadas coisas, e quando tu vai conhecer no offline, na verdade não é nada daquilo. Então é esse o grande ponto, a gente tem que trabalhar para ser o mais coerente possível, essa divisão, essa fusão entre o online e o offline, né? E quais são os maiores desafios que tu enxerga hoje, assim, para se posicionar bem dentro da tua área, da ginecologia? Falando nessa questão de posicionamento, de marketing, né? Tu enxerga desafios dentro do teu nicho? Hoje a gente tem as equipes de marketing que nos ajudam, né? Graças a Deus. Mas o desafio maior que eu vejo para mim é essa função de vídeo, né? De falar, de produzir esse conteúdo, porque não é nativo teu, né? Tu teve que se acostumar com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que foi uma construção positiva. Porque tu foi lá e fez. Então, assim... Não tem atalho nisso. Não tem atalho. Não tem. E tu comunicar é uma coisa muito bacana. Mas esse é um desafio para mim ainda. Eu brinco que quem vê o vídeo lá editado não sabe o perrengue que foi pra gravar, né? Só quando a gente tá nesse lugar a gente consegue perceber o quão desafiador que é. Mas é isso, tu vai lá, faz e é isso que importa, né? Que nem tu disse, um vídeo que nem ficou tão bom assim, a paciente foi lá e me falou que aquilo ajudou ela, que ela esclareceu um monte de coisa. E é sobre isso. É sobre isso. A produção de conteúdo na internet, tu ir lá e postar as coisas, é para tu ajudar as pessoas, servir o outro acima de qualquer coisa, né? Ajudar o outro em algo que às vezes tu nem imagina, e muitas vezes a gente pensa, né? Vocês profissionais da saúde acabam pensando, mas isso aqui é tão raso, é um conteúdo tão simples. Mas a gente precisa entender que as pessoas que estão por ali, elas não têm o conhecimento tão aprofundado quanto vocês têm dentro dos níveis e das especialidades, né? E esse é um pensamento que os profissionais da saúde precisam ter também. Eu não vou ali fazer uma dissertação, não é fazer uma pesquisa científica, não. Ali é um conteúdo que sim precisa ser raso para a gente poder falar algo que as pessoas entendam. E esse é o maior desafio hoje na comunicação das redes sociais que eu vejo. A comunicação em si. Por quê? Porque a forma como tu fala
vai fazer total diferença. Por que hoje tem pessoas que têm resultados impressionantes no online? Porque elas conseguem traduzir as coisas de uma maneira que muitas vezes era técnica, de uma forma simples para o outro entender. E esse é o maior desafio. A gente está aprendendo e evoluindo a nossa comunicação a ponto de cada vez mais as pessoas entenderem como a gente constrói raciocínios, porque a gente está gravando um vídeo, a gente está construindo um raciocínio para que o outro, do outro lado da tela, consiga perceber isso, né? Eu aqui no podcast faço isso, vocês como convidados também, né? E nesse momento que a gente está aqui conversando, a gente também está desenvolvendo a nossa oratória, a nossa comunicação, porque a gente está falando, a gente está aqui se expondo, né? A gente poderia estar lá, simplesmente aproveitando, a gente está no meio de um feriadão aqui, a gente poderia estar não fazendo nada, mas a gente optou por estar aqui. E o que é bacana de tudo isso é que eu vejo um movimento de pessoas voltadas para essa ajuda. Eu tenho colegas que estão nessa linha de ir para a rede, de falar, de mobilizar a atividade física, mostram o seu exemplo. Particularmente tem uma assim que uma vez eu disse para ela: tu já me tirou da zona de conforto várias vezes. Olha só. Porque é tipo assim, hoje eu não vou fazer. Hoje e aí não. tu passou aquela história e ela caiu pra ti, sabe? E eu acho que é muito sobre isso. A gente poder compartilhar também, que nem sempre é fácil. E tem muitas mulheres hoje. Eu sempre falo que mulher, quando se reúne para ajudar a outra, é fantástico. Algo muito forte, né? Porque existem grupos que não são esse movimento, que tem outros interesses. Mas quando tu entra num grupo de mulheres desarmadas para compartilhar, para aprender, para crescer, nossa, eu acho muito bacana. Uhum. Eu acho um potencial muito grande nesse movimento, que seja às vezes de tu compartilhar perrengue, de tu compartilhar coisas que não deram certo e a pessoa entender que pode não dar certo. E a gente vive tão na nossa bolha, né? Que a gente no dia a dia não para compartilhar isso com as pessoas. A gente tá naquela correria louca, e aí quando tu tem esses momentos, essas oportunidades, realmente é algo que a gente precisa valorizar. Nem tudo que a gente faz dá super certo. Não. Então, a maioria das coisas não é numa primeira vez. Hoje eu tenho pra mim que o que não dá certo é uma oportunidade. É uma oportunidade de melhoria, de fazer outra coisa, de melhorar aquilo ali. E realmente, tudo que não deu certo, eu construí diferente e foi melhor daquele jeito. E é uma coisa que os jovens hoje não veem muito, né? O jovem é mais imediatista, tem que dar certo, se não der certo é muito ruim. Quantas coisas não deram certo pra gente desde a juventude? E só que a gente não tinha muita escolha, né? Tu ia lá, não deu certo, vamos embora, vamos de novo. Pro próximo. Né? E eu acho que é um aprendizado que a gente pode passar quando fala, né? Com certeza. E agora, pra gente poder finalizar o nosso episódio, eu queria que tu contasse pra gente, se tu pudesse voltar um pouquinho no tempo e dar um conselho para a Denise mais jovem. Tanto na vida pessoal quanto profissional. Pode ser o que tu quiser. Qual conselho seria? Vai ser uma coisa, né? Tu sabe que uma vez o psicólogo da clínica estava fazendo um trabalho lá e ele entrou na minha sala, a gente tomou um café, ele conversou. O que tu diria pra Denise jovem? Olha aí, ó. Já te fizeram essa pergunta antes, então. E ele saiu e voltou e eu tava aos prantos da minha sala. E ele, o que eu fiz? O que aconteceu? Você apavorou. E eu disse, tu não fez nada. Aliás, tu fez. Tu fez eu me reencontrar. Com a Denise de... Nossa, né, eu já falei do meu início, aquela menina era tão ingênua, sabe? Mas ao mesmo tempo ela é tão valente, né? Tão corajosa, tão valente. Eu tinha me esquecido dela. É tão fácil de esquecer. Foi um dos encontros mais emocionantes da minha vida, eu vou te dizer. E se eu pudesse fazer diferente, talvez eu tivesse menos pressa. Eu me angustiaria mais com o tempo, menos com o tempo e com os resultados. Eu teria um pouco mais de... leveza, mais calma. Mas ele me perguntou, qual frase tu diria pra ela? E é o conselho. Que conselho que tu daria pra ela? Fica tranquila, vai dar tudo certo. Isso aí.
Acho que a gente sempre, todos nós precisaríamos ter esse encontro, né? E às vezes a gente esquece disso, né? A gente esquece, a gente esquece da muito. gente, né? E ao mesmo tempo, reencontrar ela foi muito legal, porque ela sempre foi leve. E ela sempre estava ali. E ela sempre foi leve. Teimosa, curiosa, muito teimosa. Eu teria dito isso, que ela tivesse um pouco mais de paciência com o tempo. Que ia dar tudo certo. Que ia dar tudo certo. Ai, que incrível. Nossa, obrigada por tu ser tão verdadeira, por tu te entregar tanto o nosso episódio. Eu me sinto muito honrada com isso. E por essa confiança, né? Essa confiança de estar aqui comigo hoje, dedicando o teu tempo, que eu sei que a tua agenda é super corrida. E tu tá aqui, né? Conversando, compartilhando com a gente sobre coisas tão profundas e tão importantes, e principalmente sobre esse impacto tão lindo que o teu trabalho, uma inquietação ali do nada, que não é do nada, né, gerou e tá gerando e vai gerar ainda muito mais, né, de todo esse teu trabalho social. Que coisa linda, e algo que é tão difícil da gente ver hoje em dia. Antes de tudo, de finalizar esse episódio, te dar um abraço, vale a pena. Parabéns pela tua atitude, parabéns por tudo, pela tua coragem, e que tu siga firme nesse propósito, que eu acho que é isso que vale. E gente, vocês que estavam conosco até o momento, muito obrigada por estarem aqui conosco também. Foi um episódio muito emocionante, rolaram muitas lágrimas, mas acima de tudo, de muito aprendizado, né? Eu aprendi muito aqui, sempre aprendo com ela. E que bom que tu esteve comigo aqui hoje. Obrigada. Quero agradecer a ti principalmente, então, por estar aqui comigo hoje, e quem sabe aí não estaremos em outros episódios também, né? Eu quero te agradecer o convite, fiquei muito honrada e feliz quando eu o recebi. Eu sei que é uma forma também da gente levar adiante essa causa e todo o nosso trabalho. Eu sei que outras pessoas vão ver isso, e eu tive muito prazer de estar aqui conversando contigo. Apesar de ser difícil às vezes, mas a gente conseguiu. A gente conseguiu. E muito obrigada por isso, pela oportunidade de estar aqui contigo. Ai, que lindo. Obrigada mesmo. E obrigada a ti, então, que esteve conosco. Lembrando, né, já fica atento aí nos nossos próximos episódios, já se inscreve. Se tu ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve, @981. Os nossos episódios, eles saem sempre nas quintas, ao meio-dia, de 15 em 15 dias. E eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente, e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no nosso próximo episódio. Até mais!